Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao Facilita Nutri. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que você precisa saber para se tornar um nutricionista diferenciado no mercado de trabalho. Mas, antes de mais nada, eu vou me apresentar para vocês. Bom, eu sou Heloísa Cardoso, nutricionista. Eu me formei em 2019 pela Universidade Cruzeiro do Sul, CEUNSP. E assim que eu acabei a faculdade, eu estava muito indecisa do que eu ia fazer da minha vida, se eu ia para a parte hospitalar ou para a área clínica, porque eu amava as duas áreas. É, e eu prestei para a prova do Albert Einstein para a pós-graduação de doenças crônicas não transmissíveis, que tinha objetivo clínico e hospitalar, porque o estágio da pós era no Hospital das Clínicas. Mas veio a pandemia. Então pegou todo mundo de surpresa, eu acabei não fazendo estágio na época no Hospital das Clínicas e acabei focando mais na área clínica e comecei a atender. Após finalizar essa pós, eu vi a necessidade ainda de estar estudando e aprofundando um pouco mais na área de obesidade, porque eu comecei a atender principalmente mulheres com objetivo de emagrecimento, mas todas com um quadro de obesidade, pressão alta e diabetes, que era o que eu tinha me especializado primeiro. Então eu migrei para a área de nutrição funcional, onde só agregou com a minha primeira pós. E hoje, no meu terceiro ano de formada, quase indo para o quarto já, eu decidi mudar para a saúde da mulher. Na verdade, não mudar, mas acrescentar no meu trabalho. E também estou fazendo na instituição da VP, tanto nutrição funcional quanto a saúde da mulher eu faço nessa instituição. Bom, mas enfim, aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, a Elo aparenta ser super nova, como que ela tá tão consolidada no mercado de trabalho? Para quem é daqui da região sabe que eu tenho uma boa cartela de cliente, graças a muito esforço e graças a Deus. Mas eu vim aqui contar para vocês o segredo por trás de ser uma Nutri um pouco diferenciada do padrão do que as pessoas estão acostumadas a procurar. Bom, gente, antes de mais nada, eu preciso que vocês saibam da importância da gente não achar que somos concorrentes, tá? É muito importante a gente saber o nosso lugar e onde a gente está. Tá tudo bem o cliente não querer passar com você e procurar o outro colega, porque isso vai muito da identificação paciente com o Nutri, como a gente pode acontecer com um médico, com um psicólogo, enfim. Então não se desmereçam por conta disso. Então, ponto um é a gente achar que a gente é concorrente. Não somos concorrentes, somos colegas de profissão. É aquela pessoa do seu grupo da faculdade que você vai ligar e vai falar: Meu Deus, me ajuda, tô com um caso assim, assim, assado, eu tô indo para essa linha. O que que você faria? É muito importante a gente ter essa troca. E quando a gente entra no mercado de trabalho pensando que somos concorrentes, a gente já gera uma disputa desnecessária, a gente só diminui a nossa classe, isso acaba sendo muito mais problemático lá na frente. Mas, falando do diferencial no mercado de trabalho, a gente precisa entender quatro pilares para ser diferenciados. Primeiro de todos e o mais importante, individualidade. Bom, como assim, Elô? Quer dizer que eu tenho que ser individual? Não, gente. A gente tem que tratar o nosso cliente com individualidade. Então, a gente vai receber nosso cliente no consultório, a gente tem que tratar ele como se ele fosse único na nossa vida, o nosso único cliente. Porque o que acontece? E o que eu percebo muito, o que aconteceu com colegas de profissão, enfim, quando começa a ter uma demanda maior de cliente, deixa de ter essa individualidade, porque a demanda começa a exigir mais. Então, a gente precisa entender onde a gente tem que ser individual. Então, o cliente chegou no seu consultório, a anamnese tem que ser focada para o objetivo dele. Então, não adianta a gente achar que a gente vai fazer uma anamnese igual a gente faz na faculdade, que tem mil e umas perguntas, onde a gente não vai ter um contexto no final para fazer um plano alimentar, porque são informações muito jogadas. Então, eu vou focar no público de emagrecimento durante esses 3 dias para ficar um pouco mais fácil para a gente conversar, porque a gente tem uma linha, certo? Então, eu estou atendendo uma mulher que busca emagrecimento, e aí a gente começa a conversa assim: Oi, sou fulana, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Gostaria de entender qual que é o seu objetivo de estar numa nutricionista, se ela não te contou por mensagem. Porque se ela te contou por mensagem, ou se você tem uma secretária, você precisa estar alinhado com isso. Porque não adianta você fazer perguntas repetitivas, tá? Então, ela falou que o objetivo é emagrecimento. Beleza, e agora o que eu faço, né? Aquele meme. Então, gente, o que a gente faz? Então, sua fulana, como que foi esse processo de você ter ganhado peso até agora? Por que você está tão insatisfeita com o seu peso? Ah, eu tô insatisfeita fazem tantos anos, depois da pandemia, eu acabei ganhando peso, blá, 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 ela vai contar. Cada ganchinho que ela falar das dores dela, do ganho de peso, você anota. Então, eu faço anamnese no computador, tá? Eu uso o programa WebDiet, então eu vou anotando palavras-chave, onde que, se vocês lerem minha anamnese, vocês não vão entender, mas na minha cabeça faz muito sentido. Isso que fique claro aqui, cada um faz do jeito que achar melhor.
Então, ela falou que ela perdeu o pai, e isso foi uma coisa que fez com que ela alavancasse a fome dela, ou ela perdeu o apetite e depois voltou a comer. Enfim, sinais que ela vai dando. Então eu pego isso e falo, nossa, eu sinto muito por você ter perdido seu pai. Acredito que tenha sido muito difícil para você, mas me conta um pouco mais sobre esse episódio. Sei que talvez seja um pouco doloroso, mas nessa fase você acabou comendo mais, você ficou mais ansiosa, você teve mais estresse. Gente, comece a entender seu paciente. O que o paciente, a gente está falando do lado de cá e do lado de lá, o que o paciente sente? Caramba, ela se importou com a minha fala, ela conseguiu fazer com que eu me sentisse acolhido por ela. E ele começa a te contar um pouco mais. Então, essa individualidade não é só no planejamento do plano alimentar, porque isso a gente vê desde a faculdade, da importância da individualidade de um plano alimentar, mas sim da importância que a gente dá para a fala, nossa escuta para o paciente. Então, trazer a individualidade é o mais importante no processo do emagrecimento ou no processo da fidelização nutri-cliente. Algumas pessoas já me perguntaram, nossa, Elô, como que você fidelizou tantos os seus pacientes? Eu sempre fui eu mesma. Então, na hora de rir, eu ria, na hora de chorar, eu chorava. Quem me conhece sabe que eu sou uma chorona. Quem não me conhece, saiba que eu sou uma chorona. Eu acho que eu tenho muita empatia pelo meu paciente, porque eu me coloco no lugar de lá, não no lugar de superioridade que acontece muito na área da saúde, tá? Então, ponto 1, individualidade. Nesses 3 dias, iremos falar sobre individualidade, o quão é importante a gente tratar nosso paciente com individualidade, tá? Então, saber escutar é um ponto muito, muito importante. E aí eu já vou puxar para o gancho 2. Atenção a ouvir seu paciente, tá? Então, quando o paciente comenta com a gente num retorno, na primeira consulta, que foram fases difíceis ou que ele está vivenciando uma fase difícil, no retorno, a gente sempre pergunta para esse paciente: oi, seu fulano, tudo bom? Como que tá a sua mãe? Ela melhorou? Lembra que você estava preocupada com essa questão dela? A gente precisa saber esses pontos. Porque ele, novamente, se sente acolhido e sente confiança no nosso trabalho. Mesmo que ele não tenha feito de forma 100% o plano alimentar, é importante a gente trabalhar que ele sinta-se acolhido e que aqui não é um lugar de julgamentos, mas sim de acolhimento. Nossa, Elô, mas eu tô com uma dúvida. Nós, como Nutris, não devemos impor o nosso trabalho? Sim. Mas, gente, existe N formas de impor o nosso trabalho. E a gente não precisa ser arrogante, ríspido ou maltratar o nosso paciente. Tem muitas pessoas que acham que a linha mais dura seja mais funcional para ele. Mas eu, Heloísa, acredito que não seja, tá? Eu tenho pacientes mulheres, pacientes homens, e acho que os homens interpretam com uma facilidade a nossa fala por serem mais práticos, tá? Mas quando eu tenho pacientes idosos, eu percebo que eles gostam desse acolhimento. E as pacientes mulheres são muito, elas precisam desse acolhimento, porque elas não encontram isso normalmente nas suas casas. Devido ao ganho de peso, devido à frustração que elas encontram, devido ao julgamento que elas se colocam, né? Vi que no grupo tem bastante mulher, mas a gente se julga o tempo todo. Ah, eu tô gorda, ah, eu não tô bem nessa roupa. Então aqui a gente tem que acolher. E por isso a importância de ser individualidade, trazer essa individualidade e ser um bom ouvinte. Aí a gente faltam 2 pontos para falar. São 2 pontos semelhantes, mas eu gosto muito de trazer isso aqui para que vocês visualizem um pouco melhor. Quando eu falo de individualidade, eu não estou falando só do plano alimentar. Eu estou falando de como vocês vão fazer orientações individualizadas. Tem pacientes que vocês vão perceber que eles não vão ler nada do que vocês escrevem para eles, porque não é o perfil desse paciente. Isso também é um tato importante para a gente sentir. Eu acabei de terminar um atendimento onde ele falou: Elô, eu preciso ir embora porque eu preciso buscar meu filho. Era um homem. Então, assim, ele não tava nem aí porque eu tava falando pra ele. Eu poderia escrever pra ele tudo que eu quisesse falar, ele não vai prestar atenção. Aí ele falou assim: eu funciono com WhatsApp, você não me manda um áudio explicando? Falei, pra agora. Ele saiu, eu mandei, oi, seu fulano. Então, como a gente estava dizendo aqui na consulta, você estava com um pouquinho de pressa para buscar seu filho, deu tudo certo para buscar ele? Você conseguiu buscar no horário? Então, acolhi a dor dele aqui na consulta. E aí eu venho falando. Ah, então, como a gente estava conversando, como você está com diabetes e tudo mais, eu usei essa estratégia assim, 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 assado. Você passa para sua endócrino. Apesar de eu conhecer ela e já passar uma carta para ela, porque eu consigo ter esse feeling com as pessoas que eu trabalho, graças a Deus, mas não é sempre que a gente consegue isso, porque por muito tempo eu não tive isso. Então, assim, eu explico para o paciente para que ele leve até a endócrino ou o ginecologista, ou enfim, qualquer médico que seja, tá? Então, isso é muito importante.
E aí a gente vem com e-books específicos para quem gosta, para quem tem essa vontade de saber mais. Tem pacientes que vão falar assim: ai, você não tem livro de receita? Ou seu fulano, você não trabalha com alguma coisa mais direcionada para mim? Então tragam isso para os pacientes que sentem essa necessidade antes que eles peçam. Mesmo que ele te indique para uma pessoa que não tem esse perfil, a pessoa que veio da indicação dele vai falar: nossa, mas ela é tão atenciosa, né? Ela faz até e-book para o paciente. E, gente, esses e-books não quer dizer que vocês vão ter que fazer 1000 e-books com assuntos específicos, né? Assuntos diferenciados. Torne esses e-books assuntos específicos. Então, o que eu já tenho pronto? Eu tenho um e-book de receitas que eu mando para alguns pacientes que eu vejo que gostam dessa troca de receitas. Eu tenho e-book sobre qualidade do sono. Ao invés de falar: ai, faça a higienização do sono, nanana, eu monto um e-book com o nomezinho dele, bonitinho, com os chás que ele pode tomar. E a gente também poderia pensar num e-book de temperos que dá para mandar para todos. Olha, ao invés do senhor usar o sazon, o caldo quinor, vamos tentar trocar por temperos naturais? Olha, eu preparei isso aqui para o senhor e coloco o nomezinho da pessoa. Gente, não gaste o tempo de vocês escrevendo bobagem, mas sejam direcionados no atendimento individualizado. E, no caso, eu uso o WebDiet, ele disponibiliza lâminas específicas e eu gosto muito de usá-las no meu atendimento para deixar isso mais individualizado e para direcionar a dor do meu paciente. Então, o que eu pego bastante aqui são mulheres para atender e muitas falam sobre essa questão de não conseguir separar a semana com o final de semana, a dificuldade de ter equilíbrio na dieta. Então, o que eu trabalho com elas? Eu trabalho essa questão de lâminas ilustrativas da importância de ter equilíbrio alimentar, de conseguir comer fora da refeição, um lanche, uma pizza, comida japonesa, comida comfort dela. No plano alimentar, eu sempre coloco uma comida comfort. Hambúrguer, gosto de hambúrguer? Então vamos fazer um hambúrguer caseiro com pão tal, com pão sírio. Trabalhar a nossa mente para que o paciente se sinta acolhido, tá? Então, gente, os pilares para a gente ter um atendimento diferenciado e se destacar como Nutri são 4. Individualidade, ponto 1 e o mais importante. Ponto 2, ser bom ouvinte. Ponto 3, e-books personalizados. E ponto 4, a gente trabalhar as lâminas educativas, tá? Podendo ser falados aqui no consultório, ou no atendimento online, ou mandar para o paciente diante aplicativo, algo do tipo. E com isso, eu convido vocês para aula 2, onde eu vou trazer um assuntinho bem polêmico aqui para a gente conversar, isso então amanhã, né? Eu aguardo vocês, espero que vocês gostem. Estou abertas para tirarem dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas específicas, eu vou abrir o grupo para isso, para vocês perguntarem lá. Ou se tiver vergonha, alguma coisa assim, pode me mandar aqui no WhatsApp do meu pessoal, tá bom? E um beijo, eu espero você amanhã para o próximo vídeo.